Olá pessoal, meu nome é Davi e venho neste primeiro vídeo apresentar o canal A Mídia Segundo o Espiritismo. A finalidade do nosso canal é apresentar a doutrina espírita para um público que não seja espírita. E como vamos fazer isso? Através do estudos de caso que a grande mídia tem sempre revelado através de filmes, através de jornais, através de revistas, reportagens que em muitos momentos a grande temática é a espiritualidade. E para começar, nós vamos definir o que é mídia. Qualquer suporte de difusão de informações que constitua simultaneamente um meio de expressão e um intermediário capaz de transmitir uma mensagem a um grupo. Meios de comunicação, comunicação de massa. Nós somos bombardeados diariamente com informações, seja no outdoor, seja com um carro quando passa e nós ouvimos propagandas. Em muitos momentos a temática é o espiritismo, é a espiritualidade, de certa forma, informações da imortalidade da alma. O que é o espiritismo? O espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada no século XIX por um educador francês conhecido por Allan Kardec. O espiritismo é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. Antes de tudo, é importante dizer que a cada momento que surgir uma nova palavra relacionada à doutrina espírita, nós vamos tirar das obras básicas. E nada melhor do que falar de obras básicas já citando o material de onde eu vou extrair as respostas e as considerações que nós trataremos no nosso canal. As obras básicas são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Além dessas obras citadas aqui, a doutrina espírita também tem alguns livros que são subsídios e complementos da doutrina espírita. Esses livros são O que é o Espiritismo e também um conjunto de obras, de periódicos que no período de Kardec era também utilizado como divulgação e era chamado Revista Espírita. E nós vamos ao longo dos estudos apresentar o conteúdo, o vocabulário utilizado nestas obras para a gente poder explicar, segundo a doutrina espírita, os acontecimentos narrados nas reportagens veiculadas através do tempo, através da mídia. Todas essas obras citadas serão utilizadas para dar o vocabulário inicial a você do que é o Espiritismo. É evidente que o nosso canal não tem a pretensão de fazer um curso de Espiritismo. Para isso, existem outros canais, outros meios de comunicação, mas principalmente a Casa Espírita. E nem por isso o nosso canal será proselitista. Em nenhum momento eu vou pedir para que você mude a sua religião. A doutrina espírita não tem essa preocupação. E você pode continuar, evidentemente, no seu segmento religioso, na sua missa, no seu culto, no seu templo, independente da religião, e estando conosco aqui, aprendendo um novo vocabulário do que é a proposta espírita. Eu vou apresentar para vocês uma lista de 10 assuntos prováveis que nós iremos comentar e dialogar no nosso canal. Entretanto, não significa que esses 10 assuntos relatados serão tratados na ordem demonstrada nesse vídeo. São eles: o jogo Beyond Two Souls, lançado em 8 de outubro de 2013, é um jogo produzido pela Quantic Dreams, sob responsabilidade de David Cage, produtor também do renomado Heavy Rain. O jogo mostra a relação existente
entre a entidade Aiden e a protagonista Judy. Sabemos que ao longo das gerações de videogame, os gráficos foram melhorando, a indústria cresceu. Nós sabemos hoje que alguns games vendem mais do que bilheteria de cinema e invade, de certa forma, as nossas fantasias, os nossos anseios. Quando jogamos Beyond Two Souls, nós nos deparamos com algumas questões interessantíssimas. Eu vou mostrar 3 questões que favorecem a reflexão para mostrar que o nosso canal pode começar a partir daí. Não que ele vá começar a partir daí, mas é a ideia que eu gostaria de sugerir a vocês, que depois de jogar, depois de conhecer, também se questionasse. Também colocasse aqui nos comentários do nosso canal também as suas dúvidas, para que através destas sugestões o nosso canal vá criando vida, vá se estruturando, não necessariamente apenas com algumas questões que eu apresento a partir de agora. A primeira delas, ao conhecer Beyond Two Souls, é a seguinte: é possível que exista uma influência espiritual como demonstrada no jogo? O que diz o Espiritismo sobre isso? Segunda questão: como o Espiritismo explica as curas espirituais demonstradas no jogo? São possíveis ou produto apenas da ficção? E terceira questão que eu estou sugerindo é a seguinte: Judy é uma personagem que passa muito mal com a aproximação de Aiden, o espírito. O que o Espiritismo tem a dizer sobre esse fato? Como eu disse para vocês, são apenas sugestões. São apenas as primeiras questões que sugerem a temática espiritualidade no jogo Beyond Two Souls. Outro assunto: televisão. Big Brother Brasil 2. Eu intitulei Caso Cida. Esse Big Brother Brasil se deu no período de 14 de maio de 2002 até 23 de julho de 2002. Na data 3 de junho de 2002, o site da Globo, na seção especificada para o Big Brother Brasil, vinculou a seguinte notícia: irmã de Cida morre de câncer no Rio de Janeiro. Glória Maria Junqueira de Moraes, de 43 anos, uma das irmãs de Cida, morreu às 13 horas e 30 minutos desta segunda-feira, numa clínica no Rio de Janeiro, onde estava internada em estado grave. Ela teve uma insuficiência respiratória decorrente de câncer. O corpo será cremado nesta terça-feira. Avisada sobre a morte da irmã, no confessionário, a aeromoça disse que continuará no programa. O que tem a ver uma notícia dessa, que a gente viu no site da Globo, com o nosso canal A Mídia Segundo o Espiritismo? Foi que num dia antes, durante o período da tarde, a Cida estava tomando sol e de repente ela começou a ouvir o chamamento dessa irmã. A irmã que está prestes, abre aspas, a morrer, entra em contato espiritual com ela, uma espécie de despedida, e surgem as nossas primeiras questões. Isso é possível? Foi coincidência? O que a doutrina espírita tem a nos falar sobre isso? Sobre esses fatos? A notícia também veicula sobre a cremação. A doutrina espírita fala alguma coisa sobre isso? Pode fazer isso? Não pode fazer isso? Como fica a alma depois desse recurso empregado sobre uma pessoa? E outras questões do tipo são as seguintes: o que o Espiritismo tem a dizer sobre o fato ocorrido com a Cida e sua irmã? Segunda pergunta: a despedida de entes queridos antes da grande viagem é fato comum ou isolado? Terceira questão: Cida manifestou ao Bial e aos companheiros de reality show que fatos assim já haviam ocorrido com ela. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso?
Vocês vão reparar que neste primeiro momento eu não tenho a preocupação de trazer o vocabulário espírita. Eu não falei, por exemplo, aqui de desencarne, de reencarnação. Eu não falei aqui da proposta do que é codificação espírita. Não é essa a minha preocupação. A ideia nesse primeiro vídeo é apresentar conteúdo de estudo. Ao longo dos outros vídeos, nós vamos estudar, segundo o que nos fala a doutrina espírita, o que efetivamente esse conteúdo nos traz como revelação, nos traz como reflexão. Próximo assunto. Filme Minha Vida na Outra Vida, lançado em 2000. Minha Vida na Outra Vida também é baseada em uma obra literária, que neste caso autobiográfica, que a autora Jenny Cockell afirma tratar-se de fatos reais. No longa, a personagem que interpreta a escritora americana Jane Seymour começa a ter lembranças de sua vida anterior, quando era Mary, uma irlandesa que morreu na década de 30. Ao perceber que todas as suas visões são reais, ela passa a ir em busca dos filhos que teve na outra vida, no passado. Para quem busca filmes de ação, filmes de aventura, suspense, uma produção mais elaborada, nesse filme você não vai encontrar nada disso. Entretanto, se você busca bases sólidas para a compreensão do Espiritismo, esse filme pode ser a sua porta de entrada. É um filme maravilhoso, com um conteúdo doutrinário ímpar. Vale a pena conhecer. E algumas questões que sugerem esse filme são as seguintes. É possível que sonhos mostrem nosso passado existencial? Justifique sua resposta embasada no Espiritismo. Segunda questão. Por que a maioria dos sonhos que temos nos esquecemos quando acordamos? E terceira questão que sugere o filme Minha Vida na Outra Vida é a seguinte. A lembrança do passado para todos os seres humanos facilitaria a relação entre inimigos? O filme, ele favorece muitas outras questões. Próximo assunto. Jogo. Dante's Inferno, lançado 9/2/2010 nos Estados Unidos. Dante's Inferno é um jogo eletrônico do gênero ação-aventura e hack and slash. O jogo foi desenvolvido pela Visceral Games, foi publicado pela Electronic Arts para Xbox 360 e PlayStation 3. O enredo do jogo gira em torno do inferno de Dante Alighieri, na Divina Comédia, e compartilha muitas semelhanças com o poema épico. O jogo inclui condenados encontrado em correspondentes círculos do inferno e vários outros monstros do poema. O jogo segue a aventura de Dante, reinventado como cavaleiro templário. Como ele viaja através dos 9 círculos do inferno para reivindicar a alma da sua amada Beatrice das mãos de Lúcifer. Quando a gente fala desse jogo, a gente também se impressiona bastante porque ele foi baseado através de a leitura de uma obra. Dante Alighieri escreve a Divina Comédia e mostra 9 círculos do inferno nessa obra. Essa obra que já virou documentário, desenho animado, que já virou jogo, ela traz uma ideia de que o homem pode sofrer suplícios quando morre, entre aspas. Não estou ainda utilizando o vocabulário espírita, por isso que eu estou falando aqui de morte, de morre, mas não é assim que o Espiritismo encara o desligamento do corpo do espírito. Eu trago essa dúvida inicialmente, para depois trazer a reflexão e o vocabulário espírita do que significa cada um desses estágios da vida. Então, voltando ao tema Dante's Inferno. É um jogo interessante,
É evidente que ele exagera em determinados momentos na questão violência, mas ele traz recursos de definição espiritual. Ele vai mostrar que esse inferno são estágios de consciência, que na doutrina espírita é apresentado através de níveis umbralinos, aqui um vocabulário novo que a gente vai estudar, umbral, trevas, abismo, e aí a gente vai perceber que esse território pode existir, evidentemente, dependendo de circunstâncias intelectuais e morais. Isso tudo será apresentado no seu devido tempo. As questões iniciais que sugerem o jogo Dantes Inferno são as seguintes. Existe o demônio na acepção da palavra? O que o Espiritismo diz a respeito? Segunda questão. O inferno existe? Terceira questão. O pecado existe para o Espiritismo? Deus precisa perdoar o pecador? Como vocês podem perceber, a doutrina espírita ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. A gente viu em programas de televisão agora há pouco, a gente viu em filmes, a gente está vendo em jogos. E a finalidade do canal A Mídia Segundo o Espiritismo, realmente, a vontade que eu tive de criar esse canal é levar um vocabulário que tire muito de nossas angústias, nossos anseios, as nossas dúvidas, sem para isso criar um debate religioso, que não é a proposta desse canal. Eu não quero discutir religião aqui. Eu não quero discutir que a sua seja melhor ou pensa diferente que a minha, mas que você me dê a oportunidade de mostrar aquilo que eu acredito, aquilo que está embasado numa doutrina revelada pelos espíritos superiores. E se dê a chance desse estudo mostrar ou não que você tem a oportunidade de compreendê-la. É só isso. Próximo assunto. Música. Como diria Blavatsky, Jorge Versilo. Como diria Blavatsky, é o 9º álbum de estúdio de Jorge Versilo, lançado em 2011 pelo seu próprio selo, Leve. O título do álbum é uma homenagem à escritora russa do século XIX, Helena Blavatsky. Mas o que tem a ver essa música com espiritualidade? Se vocês lerem, se vocês ouvirem a letra desta música, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. É uma música maravilhosa, que mostra muito do que experimentamos quando vamos dormir e sonhamos em certas situações. Essa letra, particularmente depois de escutada, meditada e refletida, ela traz para a gente algumas questões do tipo: primeiro, de onde nós viemos? Por que nascemos? E para onde vamos quando deixamos este mundo? Segunda questão: qual a diferença entre seres imortais e ser eterno segundo o Espiritismo? Qual a função de um mentor espiritual segundo o Espiritismo? A gente vai percebendo que palavras do tipo anjos da guarda, mentor espiritual, guia espiritual, protetor espiritual, são designações que ao longo do tempo, em várias religiões, vão sendo dadas ao mesmo ser. A gente vai percebendo que só o vocabulário muda. Próximo assunto. Filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, lançado em 1990. Ghost é um dos filmes mais famosos da história do cinema. E entre os que falam sobre espiritualismo, é o mais bem sucedido. Isso porque a história de amor de Sam e Molly encanta quem é ou não adepto da doutrina espírita. A história começa com a morte de Sam, que não consegue ir para o outro lado, porque ainda tem pendências a resolver na Terra.
como proteger sua mulher de seu melhor amigo, que planejou sua morte. Para isso, ele conta com a ajuda da médium, até então trambiqueira, Oda, que precisa aprender a lidar com o seu dom, ajudar Sam a entrar em contato com Molly e ainda participar do plano que planeja levar o criminoso para a cadeia. Esse filme, ele mostra a ideia principal que a doutrina espírita nos fala, que a morte não existe. Existe a mudança de plano. Eu disse agora há pouco que morte é sinônimo de grande viagem, ou seja, é uma passagem. É o que antes estava em um estado vibracional e que depois ganha um outro estado vibracional. É aí que a gente começa a entender a misericórdia de Deus para conosco. Que Ele não nos arranca aqueles que nos amam, mas é uma etapa de afastamento que é natural em todos os seres vivos. E um dia, eu, você, todos esses que nós conhecemos, terão que fazer essa transição vibracional, essa passagem, essa grande viagem. E esse filme, como conteúdo principal, nos sugere algumas questões do tipo: é possível que os espíritos movam objetos conforme demonstrado na cena do metrô? Segunda questão: a busca por justiça empreendida por Sam é vista de que forma pelo Espiritismo? Terceira questão: qual o legado que o filme trouxe para o Espiritismo? Então, para entender esse filme num contexto espírita, quando chegar o momento adequado, antes de ver o vídeo que estará aqui no canal falando deste tema, será imprescindível que você assista ao filme. Mas eu aviso antes, tá bom? Próximo assunto. Televisão. Júlio, Mamonas Assassinas. Ano dessa reportagem, 1996. Uma gravação obtida com exclusividade pelo Jornal Nacional em 1996 chamou a atenção dos telespectadores. O tecladista, Júlio Hazek, do Mamonas Assassinas, aparece contando um sonho que teve na noite anterior. Essa noite eu sonhei com um negócio assim. Parecia que o avião caía. Eu não sei. Disse para seu cabeleireiro. 12 horas após a revelação da suposta premonição, a aeronave que levaria o grupo para um show em Brasília se chocou contra a Serra da Cantareira, matando todos os integrantes do grupo. Na época que foi veiculada essa notícia na grande mídia, foi de grande estardalhaço, porque cada um, de acordo com a bagagem, cada meio de comunicação, respondeu à sua forma o fenômeno. Então foi psicólogo querendo responder, psiquiatra querendo responder, terapeuta querendo responder, teólogos querendo responder, filósofos, né? E o canal A Mídia Segundo o Espiritismo vai responder com base no Espiritismo. Nós vamos estudar o que o Espiritismo tem a dizer com aquele fato ocorrido em 1996. Vou deixar vocês curiosos inicialmente e vou falar as questões que sugerem o caso do Júlio. A primeira questão é a seguinte: como a premonição é vista pelo Espiritismo? Segunda questão: Júlio poderia ter evitado a morte caso tivesse aceitado a premonição e não entrado no avião? Terceira questão: por que Júlio foi avisado sobre o acidente e os outros integrantes não? Como vocês podem perceber, são questões que todos nós em algum momento fazemos. Quando não entendemos determinadas situações, nós colocamos dúvidas que às vezes transcendem a nossa capacidade de compreensão. E o caso que está sendo citado, que foi citado por Júlio, mostra bem o nível que é a nossa espécie em relação à escala espiritual. Nós somos seres questionadores. Isso é muito legal, isso é muito importante. Porque sem questionar, não há evolução. O próximo assunto:
Energia Pura, lançado em 1995. Ao investigar a morte de um velho em uma propriedade rural, Barnum, o xerife local, descobre Powder. Seu verdadeiro nome é Jeremy, um adolescente que era neto do falecido e que tinha passado toda a sua vida conhecendo o mundo através dos livros, sem nunca ter deixado a fazenda da família. Tudo isso por ter uma aparência estranha. Powder é levado para um orfanato, mas é hostilizado pelos outros internos em virtude do seu aspecto. Ele demonstra ter dons particulares, além de ter o intelecto mais elevado que qualquer ser humano jamais teve, passando a alterar a vida de todos que estão ao seu redor. Dessa lista que eu estou apresentando para vocês, talvez esse seja o mais, abre aspas, fantasioso. Mas ele tem uma ideia em relação à diversidade dos dons que vai servir de recurso para a gente refletir. E algumas questões que sugerem são as seguintes. Por que algumas pessoas são mais sensíveis que outras? Como a cura por toque é explicado no Espiritismo? E qual a importância da existência de um homem na diversidade de dons que ele possui? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nessa frase, Jesus está colocando que nós temos em nós a centelha divina, a cura, a paz, o equilíbrio, a harmonia. E tudo isso Jesus, ao longo do seu tempo, da sua caminhada entre nós há mais de 2000 anos, ele vem nos ensinar através de pequenas receitas, que estão todas lá na Boa Nova, que é sinônimo de Evangelho. Então o Espiritismo está muito ligado a Jesus. E esse filme vai mostrar paralelos que tem o personagem com Jesus e com potências da nossa alma. Vale a pena estudar e assistir esse filme para se preparar no tema Energia Pura. Próximo assunto. Revista Veja, edição 1904, de 11 de maio de 2005. Título, manchete principal, Vida após a morte. Trecho da reportagem. É possível que a existência humana, tão complexa e rica, se dissolva quando o coração para? Como uma resposta prática para essa questão crucial e a promessa de comunicação direta com os mortos, o Espiritismo tornou-se a religião, ou pelo menos a segunda opção religiosa de 40 milhões de brasileiros. Nós vamos estudar os números de adeptos, se diminuíram, se cresceram, se o que está nessa reportagem condiz com os fundamentos da doutrina espírita, o que está dentro, o que está fora, o que é sensacionalismo, o que não é. E aí a gente vai, com recursos doutrinários, com Allan Kardec, com os espíritos superiores, através das obras básicas, verificar que nem tudo que é vinculado na mídia condiz com o que é espiritismo. E muita coisa do que está também na mídia é espiritismo, está ali com outras palavras e confirma o que o espiritismo nos diz desde 18 de abril de 1857, com o nascimento da obra O Livro dos Espíritos. Questões que sugerem a reportagem da revista Veja. Como é a vida após a morte segundo o Espiritismo? Por que viver na matéria se a vida verdadeira é a espiritual? Terceira questão sugerida. Quem nos espera do outro lado quando morremos? Essas e outras questões serão abordadas no momento adequado. Próximo assunto. Filme Os Outros. Lançamento 2001. Uma mãe vive em uma mansão isolada com seus 2 filhos, enquanto espera que seu marido retorne da Segunda Guerra Mundial. Como as crianças sofrem de uma doença rara, de hipersensibilidade à luz solar, a família vive na quase completa escuridão. Apesar da rotina em comum,
e cercada de manias, como só abrir uma porta após a outra ser fechada, passam os dias tranquilos. Mas tudo começa a mudar quando Grace contrata novos empregados que começam a quebrar suas regras e a levam a encarar um problema que acomete muitos espíritos. Este filme, da lista talvez o mais assustador, o que gera mais angústia por ser numa tônica muito escura, muito sombria, ele também é cercado de grande conteúdo doutrinário. Ali a gente vai ver o que uma ideia fixa, o que uma ignorância espiritual pode facultar ao espírito a dificuldade de transcender a mudança de vibração do estado da carne para o estado fora da carne. E algumas questões que sugerem esse filme são as seguintes. O que o Espiritismo fala sobre as casas assombradas? Segunda questão. Existem espíritos aprisionados por outros espíritos? Terceira questão. O estado de perturbação da morte é igual para todos os seres humanos? Essas e outras questões serão abordadas no momento adequado. A ideia do nosso canal é essa. Eu fiz questão de mostrar 10 assuntos que não necessariamente serão apresentados nesta ordem. Eu pretendo fazer uma publicação por semana, lançada aos domingos após as 15 horas. Deixe seu joinha, faça a inscrição no canal, que Deus nos abençoe, que este canal que nasce a partir de agora possa ser recurso que ilumine sua alma, que responda às suas questões existenciais e que, se você quiser aprofundar esse tema, procure formas adequadas e não se deixe abater pelo negativismo. Nós só conseguiremos fazer um mundo feliz quando nos tornarmos pessoas felizes. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e até mais. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração